Cumprimento a cada um e a todos com a paz do Senhor. Amém? Somos gratos a Deus por estarmos reunidos aqui esta noite, participando desta quinta Escola Bíblica de Obreiros regional aqui, deste abençoado campo, na Assembleia de Deus em Samambaia. Quero expressar minha gratidão a Deus pela vida do pastor José Caetano, pastor presidente deste campo, pelo seu ministério profícuo e abençoado na direção desta igreja, bem como todos os obreiros que lhe cercam, que lhe auxiliam, como toda a igreja do Senhor. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Renato, pastor vice-presidente, pelo contato que fez conosco, e minha gratidão a Deus por todos os pregadores, os demais preletores deste evento. Deus continue abençoando de uma maneira especial. Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias comigo agora na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, e o versículo 15. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Quero agradecer a Deus também pela missionária ali da Guatemala, que trouxe esta palavra. Guatemala é um pequeno país ali da América Central, e por sinal o evangelho está crescendo muito lá. Graças a Deus eu estive pregando em uma conferência internacional também ali no sul da Argentina, e tinha representantes de vários países de língua espanhola, e tinha ali também um pastor Pedro, da Guatemala, pastor de uma grande igreja lá na Guatemala, e ele me contou que realmente o evangelho está crescendo muito naquele país, e nós glorificamos a Deus. Queridos irmãos, abra a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Os que já encontraram podem dizer amém? Amém. Está escrito: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de quem se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Levante sua mão direita para os céus, feche os seus olhos. Peça a Deus para falar conosco agora. Soberano Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma maneira tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta noite impactados pelo poder do Teu Espírito, alimentados, sustentados, renovados, despertados e avivados pelo poder do Teu Espírito. Faz maravilhas no meio do Teu povo, em nome de Jesus. Dê um abraço fraterno na pessoa que está do seu lado e diga para ela: valeu a pena ter vindo aqui esta noite, valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. Eternamente Deus seja glorificado. Aleluia. Fale para a pessoa que está do seu lado, fique ligado, porque Deus vai começar mais uma vez falar contigo agora. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus. Nessa quinta escola bíblica de obreiros, aonde eu tenho uma plena convicção, queridos irmãos, que Deus tem despertado os ministérios, as igrejas, cada campo,
para realizar trabalhos maravilhosos como esse, da escola bíblica. Queridos, nunca houve uma necessidade tão grande na história de um povo ser mais instruído na palavra. Os irmãos percebem claramente, queridos irmãos, que se fosse um congresso que tivesse aqui diversos cantores, não caberia de gente, pastor. Mas para ouvir a palavra, dá para entender como é difícil. E justamente, queridos irmãos, é a palavra que sustenta, que nutre a nossa alma. É por isso, queridos, que tem em muitas igrejas, cada vez mais, crentes fracos, raquíticos espiritualmente, crentes nominais, que na verdade, queridos irmãos, não estão sendo nutridos pela palavra, porque exatamente os cultos da palavra são os cultos que eles não frequentam. Os cultos de doutrina, você pode olhar, são cultos poucos frequentados, porque o povo está indo na onda do oba-oba, onde tem só movimento, onde tem muito cantor, muito oba-oba, e infelizmente, queridos irmãos, em muitos desses lugares, não tem mais nem espaço para Deus falar, não tem nem espaço mais para a palavra. Mas eu louvo e glorifico o nome de Jesus, que eu percebo que esta igreja ainda prima pela palavra de Deus. E eu tenho uma plena convicção que nessa escola bíblica você vai ser alimentado, sustentado, vai sair daqui com a sua alma nutrida pela palavra de Deus. O tema dessa escola bíblica, um tema muito sugestivo, que é exatamente os desafios do obreiro aprovado no mundo pós-moderno. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, por que essa expressão? Os desafios do obreiro aprovado no mundo pós-moderno. Porque, na verdade, antes de vocês compreender a expressão pós-moderno, é preciso compreender também o que é moderno, né? Se já estamos no pós, então precisamos entender também o que é moderno. Na verdade, queridos irmãos, todas as pessoas que estudam, que pesquisam a própria história, percebe que existe, na verdade, vários períodos que nós aprendemos como Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. E, na verdade, queridos irmãos, tanto a expressão moderno como pós-moderno, na verdade, está falando de tempo, de uma época. E essa época chamada moderna, para alguns, queridos irmãos, começou no final do século XIX, com o surgimento da Revolução Industrial, com a modernização do mundo, quando o mundo se industrializou. Para alguns ali começou a Idade Moderna, para outros começou antes, lá no século IV, com o início do Renascimento, com a invenção da imprensa por Johann Gutenberg, que acabou imprimindo a Bíblia, que foi o primeiro livro impresso no mundo, e acabou preparando o caminho para a reforma protestante no século XVI, por Martinho Lutero, John Calvino e tantos outros reformadores. Então, para outros, o mundo moderno começou na época do iluminismo, ou seja, o século das luzes, que é o século XVIII, com a Revolução Francesa. Então, há várias divergências de quando começou esse mundo moderno. Então, queridos irmãos, nessa época moderna, nós sabemos muito bem que houve o avanço da tecnologia. O mundo avançou de uma maneira extraordinária em todos os campos, em todas as áreas do conhecimento. Houve um avanço muito grande no mundo moderno. Mas, queridos irmãos, para muitos, esse mundo moderno já passou, já entrou no pós-moderno. Eles falam que houve um marco
para decretar o fim desse mundo moderno, seria, no caso, a queda das Torres Gêmeas em 2001. Para outros foi antes, foi lá na queda do Muro de Berlim, que pôs fim ao mundo moderno, e já estamos entrando, então, em uma época pós-moderna. Então, queridos irmãos, nós sabemos muito bem que isso é um conceito secular, um conceito aí fora. Porém, queridos irmãos, as ideias que estão sendo disseminadas, que estão sendo pregadas, o perigo está na ideologia deste mundo pós-moderno. E essas ideologias, elas atacam frontalmente a Bíblia, elas atacam a palavra de Deus. Por quê, queridos irmãos? Porque os conceitos pregados no mundo pós-moderno vai totalmente na contramão da palavra de Deus. Vocês podem observar as ideologias do mundo pós-moderno. Foi aí que os governos começaram a aprovar leis contrárias à palavra de Deus. Começou-se a aprovar leis dando apoio ao casamento homossexuais, leis de liberação do aborto, leis de liberação da maconha em muitas nações. Por quê? Porque uma tendência do mundo pós-moderno é justamente, queridos irmãos, uma ideologia conhecida como pluralismo. O que é o pluralismo? Veja bem, queridos irmãos, o pluralismo é a diversidade de ideias, diversidade de crenças, diversidade de opiniões, diversidade de verdades. Ou seja, se antes, no mundo moderno, pregávamos que existe uma verdade absoluta, já no mundo pós-moderno não há mais uma verdade absoluta, só existe uma verdade relativa. Ou seja, aquilo que pode ser verdade para você, pode não ser verdade para mim. E na verdade, queridos irmãos, nós estamos presenciando que esse é um dos grandes ataques de Satanás contra a igreja cristã. Eu estava contando para até o pastor Bruno, que estava nos conduzindo ali do hotel, queridos irmãos, e nós estávamos falando exatamente sobre essas tendências. Antigamente, pastor Caetano, o diabo atacava a igreja, mandando matar crentes, jogando crentes na arena, Era o começo do cristianismo assim. Eram pessoas queimadas vivas, pessoas torturadas. Mas hoje, com o Estado de Direito e com a defesa dos direitos humanos, não se pode mais fazer isso, porque existem leis para proteger todas as pessoas. Então, o diabo hoje não pode, por exemplo, sair matando os crentes por aí, porque existem leis que protegem todas as crenças, não só a nossa, como as outras crenças. Então, veja bem, queridos irmãos, hoje o maior ataque do inferno é no campo da mente, é no campo da ideologia, e exatamente aí é que mora o perigo, porque a arma do diabo hoje é atacar a sua mente, é atacar a sua crença, é fazer você não acreditar mais naquelas verdades que até hoje você aprendeu. Por exemplo, a mentalidade do mundo é essa: aquilo que até hoje você aprendeu que é pecado, de repente já não é mais pecado. Veja, queridos irmãos, como essa ideologia está dominando tanto a mente das pessoas, que infelizmente isso já entrou na igreja, e é por isso que muitas igrejas já estão pregando o evangelho light, estão aceitando muitas coisas que eram vistas como pecado, hoje é algo normal, exatamente por causa desse pluralismo de ideias. Por exemplo, eles querem mudar o conceito. Antes, no mundo moderno, homossexualismo era considerado pecado. Já no mundo pós-moderno, não. É uma opção sexual, não é mais pecado. É uma
opção sexual. Então perceba como os conceitos mudaram no mundo pós-moderno. Ou seja, enquanto no mundo moderno pregava-se que Jesus é o único caminho, no mundo pós-moderno diz: não, peraí, Jesus é apenas um dos caminhos que pode salvar o homem. Existem outros caminhos alternativos para salvar o homem. Então perceba, queridos irmãos, exatamente como o mundo pós-moderno e as suas ideologias se tornou um desafio para o obreiro, um desafio para a igreja, porque exatamente, queridos e amados irmãos, essas tendências estão entrando dentro da igreja. E veja os males do pós-modernismo que mais está atacando a igreja. Primeiro, secularização. Grave bem isso, secularização. O que é a secularização? É exatamente, queridos irmãos, você querer secularizar tudo, secularizar até o que é sagrado. Essa secularização começou desde que houve a separação da igreja do Estado. O Estado se tornou um Estado laico. Até então tudo bem, mas nisso a secularização se aprofundou mais. Então hoje as pessoas não estão mais respeitando o que é sagrado. Simplesmente houve uma secularização de tudo. Veja que não há mais respeito às instituições, não há mais respeito à palavra de Deus, porque, queridos irmãos, as pessoas acostumaram tanto com o que é sagrado, que o que é sagrado se tornou comum. Esse é o objetivo da secularização, é tornar o que é sagrado como algo comum. E nisso, queridos irmãos, acaba as pessoas perdendo o temor a Deus, perdendo o temor pela palavra de Deus, perdendo, queridos irmãos, completamente a reverência pelas coisas de Deus. Uma outra tendência perigosa do mundo pós-moderno, você está notando? Primeiro é a secularização. Segundo, a globalização, que vocês ouvem falar tanto aí na imprensa, nos jornais, nos livros. Globalização. O que é a globalização? Na verdade, a globalização é a interação dos povos. O mundo se tornou uma aldeia global, não há mais diferenças, exatamente por causa da unificação das línguas. Hoje, por exemplo, o pastor falou da dificuldade que ele passou lá em Israel, por não saber falar uma outra língua, mas hoje quem domina o inglês, quem fala o inglês fluente, ou pelo menos o espanhol, sabe se virar em qualquer parte do mundo. Isso também, queridos irmãos, é um efeito da globalização. Essa globalização que promoveu uma interação maior entre os povos, que promoveu também o comércio internacional, também favoreceu as missões transculturais, porque através disso, afinal de contas, a igreja passou a ter acesso também a outras culturas, a outras nações. Mas por outro lado, se a globalização facilitou você entrar em qualquer país, também facilitou qualquer país entrar no nosso. E é exatamente aí que mora o perigo, porque nessa interação entre os povos, e se a gente exportar também o que é bom, acaba importando o que não presta, porque eles também trazem suas ideologias perniciosas. E exatamente vocês percebem como aquelas religiões orientais estão cada vez mais influenciando o Brasil. Os conceitos do budismo, do hinduísmo, nós importamos, e isso está influenciando as nossas crenças, influenciando a nossa pregação, a nossa teologia, exatamente porque a globalização fez também importarmos muitas ideologias que não prestam, e isso tem afetado muito também a igreja, porque os ataques são frontais contra a fé cristã. Por exemplo, queridos irmãos, eles já estão dizendo que a Bíblia não é mais a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Algumas partes da Bíblia é a palavra de Deus, outras não, é coisa de homem. E isso é uma maneira, queridos irmãos, sorrateira do inimigo de exatamente, queridos irmãos, fazer as pessoas
desacreditarem na Bíblia. Outro perigo muito grande, queridos irmãos, é o ataque que a nossa cristologia está sofrendo. Por quê? Porque enquanto no mundo moderno pregava-se, queridos irmãos, que Jesus morreu pelos nossos pecados, que a morte dele foi uma morte vicária, ou seja, morreu em lugar de alguém, em seu lugar, você que era para morrer, mas ele morreu em substituição à sua pessoa, para que através da morte dele você fosse salvo, nós pudéssemos ser salvos. Mas o mundo pós-moderno diz que não, que na verdade Jesus morreu como um mártir, defendendo uma ideologia para mostrar que ele ama as pessoas. Veja como eles começam, queridos irmãos, a tentar deturpar tudo. Por exemplo, qual é a escatologia do mundo pós-moderno? A escatologia do mundo moderno é que se o homem não aceitar a Cristo como Salvador, ele vai perecer no inferno. Mas a escatologia do mundo pós-moderno diz: não, gente, imaginem se um Deus de amor vai lançar as pessoas no inferno. Não, Deus vai salvar não só os crentes, Deus vai salvar todos os ímpios, porque ele é um Deus de amor. Veja, essa é a escatologia que o mundo pós-moderno está pregando. Então vocês estão entendendo porque é um desafio muito grande para o obreiro neste mundo pós-moderno, porque você precisa estar revestido do poder de Deus e da palavra do Senhor para combater todas essas ideologias perniciosas do mundo pós-moderno. Então tudo isso é reflexo do que estamos importando lá fora, esse suposto conhecimento por meio da globalização. Primeiro fator prejudicial, ideologia perniciosa para nós enfrentarmos no mundo pós-moderno, é a secularização. Segundo, a globalização. Terceiro, a contextualização. É outro perigo muito grande, contextualização. O que é que ensina essa ideologia chamada contextualização? Eles dizem o seguinte, que nós temos que contextualizar o Evangelho. Ou seja, existe um livro que na época fez um sucesso aqui no Brasil, que eu já vi muita gente aplaudindo, falando bem dele, Uma Igreja com Propósito. Daquele famoso pastor americano, né? Mas na verdade aquele livro, queridos irmãos, é uma apologia à contextualização. Ele ensina claramente dizendo que foi feita uma pesquisa. Bem, se de repente fizer uma pesquisa no bairro e dizer, por exemplo, que o nome Assembleia de Deus não soa muito bem, então o que é que eu vou fazer? Para agradar então esse grupo, eu tenho que mudar o nome de Assembleia de Deus e pôr um nome que agrada aquele grupo. Se de repente fazer uma pesquisa no bairro e descobrir que o nome Batista não soa muito bem, então eu tenho que mudar o nome Centenário, e pôr um nome para agradar aquelas pessoas. Os irmãos estão percebendo o perigo? Se de repente fizer uma pesquisa no bairro e descobrir que para eu atrair as pessoas, eu tenho que colocar uma ala de cadeira rosa para poder atrair um determinado grupo de pessoas, então eu tenho que pôr uma ala da igreja de cadeira rosa e uma outra de cadeira azul. Veja o absurdo da contextualização. E o pior de tudo é que eles vão buscar apoio tudo na Bíblia. Eles se apoiam naquela passagem que Paulo diz: olha, fiz-me fraco para ganhar os fracos, fiz-me louco para ganhar os loucos, sábio para ganhar os sábios, ignorante para ganhar os ignorantes. Mas espera aí, meu querido, Paulo não está dizendo ali que ele precisou se prostituir para ganhar prostituta, ele não precisou virar homossexual para ganhar homossexual, você não precisa se drogar para ganhar drogado. Não, meu querido, isso é torcer a palavra de Deus. Na verdade, o que as pessoas querem, queridos irmãos, não é a transformação do Evangelho. Elas querem entrar no Evangelho, mas não querem que o Evangelho entre nelas. Em vez deles querer se adequar ao Evangelho, eles querem que o Evangelho se adeque a eles. Não, queridos irmãos, o Evangelho ainda continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
aleluia. Então, queridos e amados irmãos, o evangelho ainda transforma o mais vil pecador numa nova criatura. E a igreja, queridos irmãos, não precisa estar preocupada em amassagear o ego das pessoas, pastor. Você não precisa pegar sua crença, jogar na lata do lixo e de repente mudar sua forma de pregar para agradar A ou B, porque se você vai fazer isso, você vai para o inferno junto com aquela pessoa. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos, ele não precisa estar implorando para meia dúzia de pessoas ir para a igreja, não. Queridos, ou eles se adequam ao evangelho de Cristo, ou eles vão perecer. Sabe por quê? Porque Deus não precisa que ninguém creia que ele existe para ele existir. Ou os ateus crendo ou não crendo, Deus é Deus. Ou eles acreditando que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra ou não, ela é a palavra de Deus. Meus queridos, Deus não está aqui implorando: oh, por favor, me aceite, oh, por favor, eu preciso que você creia para que eu exista. Não. Ou você crendo ou não crendo, Deus é Deus. Ou você crendo ou não crendo, a Bíblia é a palavra de Deus. Oh, aleluia. Quantos trouxeram esse livro? Quantos trouxeram esse livro? Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado: aqui está o mapa para o céu. Oh, aqui está o mapa para o céu. Oh, queridos, é por isso que vale a pena a escola bíblica, porque aqui você come alimento forte, aqui você come mocotó, feijoada, é comida forte, e você vai sair daqui fortalecido pelo poder da palavra. Primeira ideologia perigosa do mundo pós-moderno: secularização. Segundo, pluralização. Terceiro, globalização. Quarto, contextualização. E quinto, fragmentação. É tudo com são, né? Globalização, contextualização, pluralização, secularização. Então, fragmentação. O que é a fragmentação? Exatamente, queridos irmãos, o desrespeito às instituições. Uma delas, que é a instituição mais antiga da face da terra, instituída por Deus, a família. Você vê que essa ideologia do mundo pós-moderno quer mudar o conceito de família. Daí, esse grupo aí de homossexuais, que tem até bancada no Congresso, infelizmente, né, que está querendo mudar o conceito de família. Porque sempre nós sabemos que o conceito de família é macho e fêmea, é homem e mulher. Mas eles querem mudar o conceito para homem e homem, para mulher e mulher, porque eles na verdade sabem que homem com homem não procria, mulher com mulher não procria. Então eles querem, na verdade, adotar. E para adotar, eles têm que realmente mudar a Constituição, mudar o conceito de família, porque eles sendo declarados família, eles podem então adotar crianças. E infelizmente já tem juízes aí até dando, né, na justiça, direito deles adotar. Vocês imaginem, queridos irmãos, uma criança que vai crescer no lar de dois barbados lá, vendo-se beijando. Ele não vai ter noção de quem é pai ali, de quem é mãe. Ou seja, eles querem na verdade que dar um nó na cabeça da criança, para ela perder até, queridos irmãos, a noção do que é família, para ela não saber nem o que é pai, nem o que é mãe. Veja, queridos irmãos, e a tendência é o que? Aumentar também a população homossexual, porque uma criança vendo como normal dois homens se beijando, duas mulheres se beijando, e eles sendo criados ali naquele meio, eles vão achar aquilo normal. Daqui a pouco, ele criança vai chegar lá na escola, vai começar a querer beijar o outro colega também, porque ele vê isso dentro de casa. Da mesma forma, uma menina, veja, queridos irmãos,
irmãos, que é uma arma perigosa de Satanás, para tentar destruir a família, para tentar jogar os valores cristãos na lata do lixo. Mas, queridos e amados irmãos, é um desafio imenso para os obreiros nos tempos pós-moderno. Mas se você quer continuar sendo obreiro aprovado, você vai continuar manejando bem a palavra da verdade. E a palavra de Deus, exatamente, é como uma espada que vai cortar todas essas ideologias perniciosas que aí estão para tentar destruir os valores cristãos. Sim, a fragmentação, queridos irmãos, é uma forma de querer se esfacelar a família, de querer também se desrespeitar as autoridades espirituais. Pode observar que nós vivemos numa época de insubordinação, uma época de rebeldia. Os filhos não querem mais obedecer aos pais. Na verdade, antigamente bastava o pai olhar para o filho, ele já entendia, já obedecia. Mas hoje, queridos irmãos, se de repente o pai ficar muito encarando o filho, é capaz dele virar aí e falar: e aí, meu, está me encarando? Veja como mudou os conceitos. A ideologia do mundo moderno é essa, queridos. Na própria igreja, perceba, queridos irmãos, a insubordinação. Muita gente não quer mais ser submisso. Daqui a pouco, porque o pastor chama alguém a atenção para tentar mudar até a vida dele, para poder mudar o caráter dele. Daqui a pouco ele acha que o pastor já está muito duro, aí ele já está saindo, formando um grupinho, abrindo um salão ali, fundando a igreja. Isso chama-se fragmentação, é um período de insubordinação. Ninguém mais quer ser submisso, queridos irmãos, e essas pessoas, cada um quer ser líder de um grupo, queridos irmãos, porque essas pessoas não aprendeu nem ser submisso. Como é que quer que as outras pessoas se submetam a ele, se ele não aprendeu nem ser servo? Como é que ele vai ser um bom líder? Para ser um bom líder, tem que ser um bom servo, tem que aprender a obedecer, tem que ter humildade, tem que ser obediente, queridos irmãos. O caminho da vitória, queridos irmãos, é ser submisso. Se você for submisso, se você for obediente, amanhã ou depois, Deus vai te colocar como líder. Você vai gerar pessoas submissas e pessoas obedientes, porque Deus, queridos irmãos, reprova toda a rebeldia, toda a insubordinação, toda a rebelião. E é isso que nós estamos presenciando, provocado pela fragmentação. Exatamente, queridos e amados irmãos, esses são os desafios do mundo pós-moderno. E como é que o obreiro pode vencer isso? Aqui está o segredo em 2 Timóteo, capítulo 2, e no versículo de número 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Esse é o primeiro segredo. Para você enfrentar os desafios do mundo pós-moderno, você tem que se apresentar diante de Deus aprovado. Você não pode se apresentar reprovado, porque justamente essa palavra aprovado, que Paulo usa aqui, no original grego é dóquimo. Dóquimo, na verdade, era uma expressão usada quando alguém ia para o mercado fazer compra e levava uma moeda grega. Se a moeda fosse verdadeira, o comerciante dizia dóquimo, quer dizer aprovado, é uma moeda verdadeira. Mas se a moeda fosse falsa, ele dizia adóquimo, quer dizer reprovada, não serve. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que possamos ser dóquimo, aprovado pelo Senhor. Nós sabemos muito bem, queridos irmãos, que nenhum aluno consegue passar de ano, de série, se ele for reprovado. Se ele não tiver a nota de aprovação, ele não consegue passar de série. Queridos, exatamente, Deus também nos avalia. Saiba disso.
O que você está fazendo está sendo avaliado por Deus. Tem pessoas que se preocupam em fazer as coisas só na frente do pastor. Às vezes ele quer ser visto pelo pastor. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Os olhos do Supremo Pastor estão em todo lugar. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus está vendo tudo. E no momento certo, Ele vai te avaliar da maneira que você está fazendo. Se você está fazendo de qualquer maneira, você vai receber um adóquimo, reprovado. Mas se você está fazendo as coisas com dedicação, você vai receber um dóquimo de Deus, aprovado, aprovado. Pode observar que em vez em quando tem crente lá embaixo, e de repente Deus coloca aqui em cima, e daqui a pouco você começa a ver aquela pessoa se destacando, Deus usando, e você fica até admirado. Mas como é que pode? Aquele irmãozinho ali, outro dia não era ninguém. Olha o que Deus está fazendo. É porque você exatamente só está vendo hoje, você só está vendo a exaltação dele, mas Deus já vinha observando ele há tempos. Aleluia. Quando ele estava no anonimato, quando ninguém estava vendo ele, Deus estava vendo. Aleluia. E quando Deus diz aprovado, é a hora da exaltação de Deus. Aleluia. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: se prepare para o que Deus vai fazer na tua vida. Profetize para o teu irmão dizendo: o que Deus tem para você é maior do que o que você possa imaginar. O que Deus tem para você é maior do que o que você possa imaginar. Aleluia. Lembre-se de uma coisa: a Bíblia diz em Juízes capítulo 6, que quando Gideão estava malhando o trigo, estava ali um anjo observando ele há horas e ele não sabia. Aí está ele lá naquela dedicação. E se ele estivesse fazendo coisa errada ali, também estava sendo visto. Se ele estivesse fazendo as coisas de qualquer maneira, também estava sendo visto. Aí ficou o anjo de Deus vendo a dedicação dele. Aí chegou a hora da aprovação. O Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia. É a hora da aprovação. O Senhor é contigo, varão valoroso. Vai nesta tua força que o Senhor é contigo. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Meu irmão, tem anjo de Deus lhe observando e você não está vendo. Diga para o seu irmão: tem anjo de Deus te acompanhando e você não está vendo. Satanás investiu pesado contra a tua vida nesses dias. Eu estou entregando uma palavra profética para você, mas Deus tem te guardado. Você tem resistido e por causa disso Deus está trazendo uma grande vitória para a sua vida por esses dias. Quantos tomam posse desta palavra? Levante sua mão e glorifique o nome do Senhor. Mas ele estava doidinho para te dar uma rasteira, mas Deus te guardou. Você está de pé, não é porque você é forte, não é porque você é bonzinho, porque não tem ninguém forte contra o pecado. Você está de pé porque Deus te guardou, porque Ele viu sinceridade no teu coração, e Deus te mantém de pé. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar.
Eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar. Há uma unção especial sobre este lugar esta noite. Aleluia. Nós temos que nos apresentar diante de Deus aprovado. Por quê, pastor Ivaldo? Porque em Atos capítulo 2 e no versículo 22 está escrito que Jesus é um varão aprovado. Pedro disse que Jesus foi varão aprovado diante de Deus, com sinais, prodígios e maravilha. Então Jesus é o nosso modelo. Se a Bíblia diz que ele foi varão aprovado, nós também temos que ser aprovado. Temos que ser aprovado, porque está escrito, queridos irmãos, lá em Romanos capítulo 14, versículo 18, que quem deste modo serve a Cristo é aprovado diante de Deus e dos homens. Nós temos que nos apresentar diante de Deus aprovado, porque está escrito em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18, que quem a si mesmo se louva não é aprovado, mas aquele a quem Deus louva, esse é aprovado. Nós temos que nos apresentar aprovado diante de Deus, porque está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 10, que nós devemos aprovar as coisas excelentes e sermos sinceros diante de Deus no dia de Cristo. Nós temos que nos apresentar diante de Deus aprovado, porque eu tenho uma boa notícia para você. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 2 e no versículo 4, que nós fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Então bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: a Bíblia diz que você foi aprovado diante de Deus. Você foi aprovado, porque está escrito lá em Tiago capítulo 1 versículo 12: bem-aventurado é o varão que suporta a provação, porque depois de provado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Primeiro você tem que ser provado, e Deus permitiu provações na sua vida, mas agora você foi aprovado. Bata a mão no nome do seu irmão e diga para ele: você passou no teste e por isso você foi aprovado. Porque Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 15: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Primeiro segredo para você enfrentar e vencer o mundo pós-moderno é ser aprovado. E os irmãos sabem muito bem que não para por aí. Não é porque Deus te aprovou, porque a avaliação continua. Você pode ser aprovado hoje, reprovado a semana que vem. Por isso que a responsabilidade aumenta. Se Deus te aprovou, a tua responsabilidade só aumentou. Então bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: meu irmão, aumenta a vigilância. Aumenta a vigilância, porque você recebeu a aprovação de Deus, e o inimigo vai querer manchar a tua vida para você ser reprovado. Por isso aumenta a vigilância e pede a Deus misericórdia, porque Ele te guardará. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre. O primeiro segredo é ser aprovado. E para se manter aprovado, temos que nos manter vigilante todos os dias. Segundo segredo, o texto diz que não tem do que se envergonhar. Meu irmão, isso é uma frase muito forte. Não tem do que se envergonhar. É muito fácil
você descobrir se você passa no teste desta expressão que Paulo está usando. É só você fazer um exame introspectivo. Faça um exame com você mesmo. Antes de Deus te examinar, examine-se o homem a si mesmo. Faça um exame de você mesmo. Pergunte para você mesmo: será que eu tenho alguma coisa que me deixa envergonhado? Será que eu tenho do que me envergonhar? E isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Infelizmente, queridos irmãos, hoje, encontrar pessoas de caráter está sendo uma raridade mesmo. Pessoas de caráter estão em extinção. Teve um momento na história de Israel, se você ler no Salmo 12, versículo 1, teve uma hora que o salmista disse: socorro, Senhor, já não há mais homens fiéis. Você já imaginou? É uma expressão de desespero do salmista: socorro, Senhor, já não há homens mais fiéis. Quando Deus chega a dizer: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, se está procurando é porque não está fácil encontrar. Deus está procurando os fiéis. E quem é fiel não tem do que se envergonhar. Por mais que alguém tente lhe envergonhar, Deus sabe quem é fiel. Porque teve um dia que o próprio irmão de Moisés, Arão, e a irmã Miriam se levantou contra Moisés, querendo envergonhar ele diante das pessoas. Aí, queridos, quem é fiel, grave bem isso, não precisa nem se defender com as próprias mãos. O próprio Deus lhe defende. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: é Deus que te justifica. Diga para ele: é Deus quem te conhece, é Deus quem te defende. E Deus é assim, queridos. Deus não aceita, pastor, nem Satanás acusar os servos dele. Porque se Deus perceber que você está fora do padrão dele, Deus vai corrigir você. Mas Deus não aceita que um sujo que nem o diabo queira impor um padrão moral que nem ele vive. Foi isso que aconteceu com o sacerdote Josué. Estava ele ministrando lá, aí apareceu Satanás dizendo assim: olha aí, ó, ele está com as vestes sujas. O anjo do Senhor disse: olha, o Senhor te repreenda, Satanás. Não é esse um tição tirado do fogo. Ele é o meu servo. Quem cuida dele é eu. Quem purifica ele é eu. Quem limpa ele é eu. Aleluia. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem o justifica. Aleluia. E Deus foi lá e disse: olha, troca, muda as vestes dele, porque é ele quem te justifica, é ele quem te purifica. Mas ele não aceita a acusação do diabo contra a tua vida, porque você está debaixo das mãos do Senhor, você é propriedade de Deus. Aleluia. Bata a mão no nome do seu irmão e diga para ele: Satanás não tem nenhum direito sobre você.
porque você custou o sangue de Jesus, você custou um alto preço, você é propriedade de Deus. E os próprios irmãos de Moisés quis envergonhar ele. Irmãos, não confunda as coisas, não misture as coisas. Existem pessoas que estão se dando mal, porque não estão respeitando a autoridade espiritual. Tem gente que pensa porque é da família. Às vezes, você é o único pastor na sua casa. Às vezes, teus irmãos nem te chamam de pastor, não, porque acham que você é tão comum, né? Porque é irmão, né? Nem te respeita por causa do cargo que você está. E muitas das vezes quer chegar, não, eu estou de igual para ele. Nem te chama pelo título, para até mesmo te tornar comum, tu desprezar. Muito cuidado, meu querido, respeite a unção de Deus que está sobre a vida do ungido do Senhor, aleluia, respeite, porque ele foi escolhido por Deus, e você está diante de uma autoridade espiritual. Arão e Miriam não soube entender isso, pensou, não, porque por causa do laço sanguíneo, nosso irmão, nós podemos ir lá, não, Deus chamou eles na frente da tenda da revelação e disse, olha, Arão e Miriam, como é que vocês não temeram em falar contra o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Deixa eu contar mais uma coisinha a vocês. Se tem algum profeta aqui, eu me revelarei a ele através de sonho, através de visão. Não é igual meu servo Moisés, com quem eu falo cara a cara, boca a boca. Como não temeste levantar contra o meu servo Moisés? Respeita a unção de Deus na vida do seu líder, na vida do seu pastor, porque ele tem autoridade para abençoar a tua vida. Levante a sua mão e adore a Deus. Permaneça com a mão levantada, adorando ao Senhor. Se você quer ser abençoado, continue adorando e glorificando o nome do Senhor. Muito cuidado, meu querido. Você que vive aí pelos cantos, murmurando do seu líder, falando mal do seu pastor, muito cuidado, você pode pagar um preço por causa disso. Respeite a autoridade espiritual que está sobre a vida do seu pastor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus não deixou eles envergonharem Moisés, aleluia, porque ele era um homem que tinha o selo de aprovação de Deus. Deus diz, está aprovado e pronto, aleluia. Não adianta vocês quererem reprovar quem eu aprovei. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Queridos, que possamos ser como Eliseu, que quando ficou sendo observado por aquela mulher sunamita, depois de muitos dias, ela deu o relatório e ela chegou à seguinte conclusão. Falou para o próprio marido dela, eu vejo que esse homem que passa sempre por aqui, para tomar um cafezinho aqui em casa, é um santo homem de Deus. Aleluia. Será que é esse o conceito que você está transmitindo para as pessoas? Será que é esse o conceito que as pessoas têm de você? Infelizmente, a gente que viaja muito por aí, irmãos, o que a gente ouve de coisas não é brincadeira. Olha, passou por aqui o fulano, aqui eu não quero mais nem pintado de ouro. Olha, passou por aqui, uma vergonha, não quero mais aqui. Então, queridos irmãos, o verdadeiro homem de Deus, aprovado, que não tem do que se envergonhar,
Ele volta nos lugares diversas vezes, porque ele não deixa rastro negativo. Aonde ele passa, ele deixa coisa boa, ele deixa o seu bom exemplo. Aleluia. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: seja exemplo para os fiéis, seja exemplo dos fiéis. É isso que Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo 4,12: ninguém despreze a tua mocidade, seja exemplo dos fiéis na palavra. Aleluia. Deus quer que você seja padrão, que você seja modelo, que você não tenha do que se envergonhar. Uma pessoa que não tem do que se envergonhar é uma pessoa que tem uma boa reputação, é uma pessoa que tem bom testemunho dos que estão de fora, não é pessoa que tem mau exemplo, o que tem de crente mal pagador, queridos irmãos, o que tem de crente dando cheque sem fundo, que não honra os compromissos, que recebe o título de caloteiro, de mal pagador. Meu querido, em nome de Jesus, muda esse conceito, muda de vida, toma uma posição nessa escola bíblica, pede a Deus para limpar a tua imagem. Nós estamos numa escola que é lugar de aprender. O Espírito de Deus está falando ao meu coração que Ele quer limpar a imagem negativa de muitas pessoas. Sim, pessoas que, quem sabe, muitas olham para você, já não te dá mais nenhum valor por causa dos rastros negativos, mas você pode pôr um ponto final e mudar essa história nessa escola bíblica. Deus quer mudar essa imagem negativa, e a partir daqui em diante, por causa das suas novas atitudes, as pessoas vão começar a dizer: veja como fulano mudou, veja, Deus realmente mudou a vida dele. Experimente a graça de Deus na sua vida nessa escola bíblica e se prepare para enfrentar um novo tempo. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: Deus está começando um novo tempo na sua vida. Pode profetizar isso. Deus está começando um novo tempo. Se prepare para desfrutar de um novo tempo na sua vida. Deus está colocando essa escola bíblica como um divisor de água na tua vida. Está começando uma nova fase na tua vida, um novo tempo. Deus vai começar a abençoar a tua vida como nunca. Quantos tomam posse desta palavra? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Primeira característica do obreiro para enfrentar o mundo pós-moderno é ser aprovado. Segundo, não ter do que se envergonhar. Terceiro, que maneja bem a palavra da verdade. É o terceiro segredo para que você possa enfrentar o mundo pós-moderno. É manejar bem a palavra. Faça assim com esse livro. Faça assim com este livro. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus quer que você leia mais este livro. Deus quer que você leia mais este livro. Você vai assumir um compromisso com Deus nessa escola bíblica. A partir de amanhã, todo dia pela manhã, você não vai sair de casa antes de ler pelo menos um capítulo da Bíblia. Faça isso todos os dias e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Para manejar bem a palavra da verdade, é preciso conhecer a palavra. Aleluia. Sim, queridos irmãos, porque essa expressão que Paulo usa, manejar bem, no original grego, é cortar em linha reta. Sim, queridos irmãos, quem trabalha com corte de costura sabe o que é cortar em linha reta. Não é assim, queridos irmãos, é cortar em linha reta. Quem trabalha, queridos irmãos, desenhando, marceneiro, quando vai desenhar um móvel, não pode ser fora do padrão, tem que ser o risco certo, não pode ser um risco oval, tem que ser
reto. É isso que Paulo está dizendo. Quem maneja bem a palavra de Deus tem que cortar de forma certa, de forma reta, segundo um padrão, aleluia. E a palavra de Deus é como a espada de dois gumes que corta para lá e corta para cá. Veja o que é a responsabilidade de se pregar, aleluia. Por isso que ela é uma espada de dois gumes, corta quem está pregando e quem está ouvindo, aleluia. A palavra, queridos irmãos, serve para quem está pregando e para quem está ouvindo. Você vai sair daqui esta noite cheio da palavra, aleluia. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: Deus quer te encher da palavra, aleluia. Mas para Deus te encher da palavra, você tem que gostar da palavra, você tem que ser amigo da palavra. Para manejar bem a palavra, você tem que meditar nela dia e noite, conforme Josué 1:8, não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. No Salmo 1, versículo 1 até o 3 está escrito: bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Ante o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujo fruto dá na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Diga para o seu irmão: tudo que você fizer a partir de hoje prosperará. Pode profetizar: tudo que você fizer a partir de hoje vai dar certo, vai prosperar, aleluia. Você vai sair daqui manejando bem a palavra da verdade, porque está escrito no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, sim, luz para os meus caminhos. Está escrito no Salmo 119, versículo 140: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Está escrito no Salmo 119, versículo 89: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Está escrito no Salmo 119, no versículo 107: estou aflitíssimo, vivifica-me segundo a tua palavra. Está escrito em Provérbios capítulo 30, versículo 4 e 5, que toda a palavra de Deus é pura, é escudo para os que nele confiam. Está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 8: nasce a Eva e seca-se a Eva, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Está escrito em Jeremias capítulo 1, versículo 12: porque eu velo pela minha palavra, para que ela se cumpra. Está escrito em Jeremias 23, 29: não é a minha palavra como um fogo e como um martelo que esmiunça a penha. Está escrito em Jeremias 23, 28: o profeta que tem sonho, conte apenas como um sonho, mas aquele com quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com trigo, diz o Senhor. Palha é palha, trigo é trigo. Come trigo esta noite. Você está recebendo trigo da melhor qualidade. Você vai sair daqui esta noite manejando bem a palavra da verdade, porque está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 35: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Está escrito em João capítulo 17 e versículo 17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você sabia que enquanto eu estou pregando aqui, você está sendo santificado? Você sabia que enquanto eu estou pregando aqui, você está sendo limpo? Jesus disse: vós estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: você está limpo pela palavra. Você está limpo pela palavra. Você vai sair daqui manejando bem a palavra da verdade, porque está escrito em Atos capítulo 4, versículo 31: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos,